Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. Eu sou o Adilson. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho de hoje é a escolha dos apóstolos. É bem interessante, né, que, assim, a gente tem a impressão que isso foi logo a primeira coisa que ele fez, né? No entanto, parece que ainda não foi, né? É, exatamente. Que não foi a primeira coisa, logo escolher o seu grupo, né? De acordo com essa narrativa, a gente entende que Jesus já estava sendo conhecido já por muitos, né? Muitos já vinham até ele para serem curados e ouvirem a palavra de Deus. E uma coisa também, veja, um ponto que me chamou muita atenção nessa reflexão. Jesus subiu a montanha e ele passou a noite inteira em oração antes de escolher os apóstolos. Não é muito interessante isso? É, exatamente. Mesmo sendo ele Deus, mas verdadeiro Deus, verdadeiro homem, criado e não gerado, da mesma natureza que o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Então, quer dizer que ele deu esse exemplo para a gente, mesmo sendo Deus, conhecendo o pensamento das pessoas, sabia o que elas iam falar. Veja, o diabo não conhece nosso pensamento, nem o que está no nosso coração, mas Jesus conhece. E o Evangelho narra isso em várias passagens, que ele sabia o que eles estavam pensando, o que eles iam falar. Mas, mesmo sabendo isso tudo, Jesus passou a noite inteira em vigília. Ele ficou em oração a noite inteira, porque o dia seguinte ele ia escolher aqueles que ele ia confiar sua missão. Como Deus, ele já sabia quem ele ia escolher, mas como homem, ele quis nos dar o exemplo de que quando nós temos uma grande decisão a tomar, o quanto é importante a gente primeiro consultar Deus, a gente estar em oração antes de tomar aquela decisão. E foi justamente, acho que esse exemplo que Jesus quis nos passar
ao ficar a noite inteira em contato com o Pai, em oração, antes de escolher os 12 apóstolos. Né? A partir daí, essa missão não ia mais ter fim. Ia começar ali com eles até o fim do mundo. O que eu vejo nessa reflexão é que Jesus estava para tomar uma grande decisão, que era escolher os 12 apóstolos que dariam início à sua igreja, e para que ele pudesse estar bem preparado para tomar essa decisão, ele passou a noite inteira em oração. E aqui no versículo 13 está dizendo assim: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Então, a gente parecia que estava lendo o início de tudo. Não, ele já tinha os seus discípulos, aqueles que ele falou: vem, segue-me, vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, eles já eram todos seus discípulos, que nós já sabemos que essa palavra discípulo significa alunos. Mas, dentre os seus discípulos, Jesus escolhe 12 apóstolos. Os Exatamente. Apóstolos são diferentes dos discípulos, né? Uhum. Sim, os apóstolos são aqueles escolhidos, tirados do meio dos discípulos para que pudessem estar mais próximos a Jesus e poder aprender e a receber todas as instruções necessárias para que depois eles pudessem fundar a igreja. Então diz assim, olha, Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filhos de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles, parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Então é bem interessante, né? Então ele já vinha fazendo um trabalho com todos eles, ensinando, convivendo com seus discípulos e conhecendo bem cada um deles. Uhum. Então, quando Jesus os chamou, escolheu dentro de muitos discípulos, aqueles 12, porque ele já sabia quem ele estava escolhendo, ele já os conhecia. Sim, é verdade. Ele já os conhecia. E, mesmo assim, ele passou uma noite inteira em retiro e em oração com o Pai antes de tomar essa decisão. O que isso diz para nós? É um grande exemplo de vida. Toda vez que a gente está para tomar uma grande decisão na nossa vida, é importante que a gente primeiro vá a Deus em oração e passe um tempo com Ele, para que Deus possa nos ajudar a tomar essa decisão. É verdade. Por isso tem um pensamento que eu gostava muito, antigo, que diz assim que as grandes decisões da nossa vida devem ser tomadas com os 2 pés no chão. Realmente. Quer dizer, você não pode tomar uma decisão importante de qualquer maneira, porque para tomar, tem certas decisões que podem mudar o rumo da nossa vida, que pode dar um sentido totalmente diferente na nossa vida. Então, você não pode tomar uma decisão dessa natureza de qualquer maneira. Uma decisão pode marcar ou a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. É verdade, é verdade. Pois é, então, por isso que as grandes decisões devem ser bem pensadas. Ou seja, como Jesus está nos dando um exemplo nesse evangelho de hoje, bem rezadas. Isso é verdade. E não há melhor conselheiro do que ele, né? Quando a gente está para tomar uma decisão, nosso melhor conselheiro é Jesus. Eu vejo sempre Jesus
uma pessoa de muita oração. Nos evangelhos, quando fala de Jesus, ele sempre está em oração. É bem interessante, porque ele é Deus e mesmo assim ele sempre está em oração. Exatamente. É como que ele deixa esse exemplo para gente, né? Que é necessário. Me lembro necessária. de uma frase de São Isidoro, que diz assim, que quem reza se salva, quem não reza se condena. É muito importante que a oração seja uma constante na nossa vida. Me lembra também uma outra frase de Santo Agostinho. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Porque a força do homem. Me lembro quando a primeira vez que eu ouvi esse pensamento, é porque é a força do homem que tudo que você quer, você pede na oração que você vai conseguir. A fraqueza de Deus que ele não resiste. E o próprio Jesus nos falou isso, que Deus não resiste aos nossos pedidos. Quando ele fala aquela parábola, né, do homem que alguém bate na porta, ele dá vários exemplos, né? Exatamente. Já estou deitado, eu e meus filhos já estamos na cama, mas aí de tanto você insistir, o homem acaba se levantando. Ele fala, só o fato de você já ter batido na porta, já ter acordado ele, você já despertou. Então aí você já tem a possibilidade de ser atendido. Exatamente. Mas a oração realmente é importante em todo o evangelho. Em muitas ocasiões a gente depara com Jesus em oração. Jesus sempre fazia oração e oração longa, né? Porque uma vigília não é uma oração de 10 minutos, de 1 hora. São orações uma noite inteira. Que a gente faz assim toda noite. Haja o que falar, não é verdade? É verdade. A gente já fez algumas vigílias. No passado a gente fazia na nossa casa, com o nosso grupo. Nessa época nós éramos do grupo do terço. Mas a gente tinha vários momentos de oração, né? A gente lia a palavra de Deus, ficava refletindo sobre ela. Tinha um momento do lanchinho, parávamos, comíamos um lanche. E era muito gostoso, né? Um momento que até hoje eu lembro da saudade. Muitas vezes a gente ficava de repetir. Então, na década de 90, 96, 97, 98, 99, foi um ano que a gente fazia muitas vigílias na nossa casa. Aí eu tenho uma filhada, Genesi, que nessa época eu não aguentava ficar acordada. Ela vinha para dormir, eu até brincava com ela, eu falava assim, pode dormir que a fé entra pelo ouvido. Mesmo dormindo, mesmo você vindo para dormir, você vai ouvir e vai participar de tudo. Então ela participava de alguns momentos, mas ela gostava sempre de vir na vigília, mas não tinha uma constituição que deixava ela acordada. Mas ela vinha, mas sempre foi uma pessoa que eu sempre tive como exemplo. Eu sempre falei para ela assim, olha, Deus está te olhando bem de perto, porque tudo que ela pede a Deus, ela consegue. Eu costumo dizer que ela é uma pessoa que tem uma oração forte. E olha que eu já presenciei muitos milagres na vida dela. Somos amigas há muitos anos, ela me escolheu para ser madrinha de crisma dela. E muitos anos fazemos parte do grupo do terço, começamos esse grupo em 91, no dia 13 de maio de 1991. E eu vejo, então, na vida dela quantas graças, porque ela é uma pessoa que faz oração com fé. E eu sei que Deus atende. Olha, se eu não soubesse por nenhuma outra fonte, eu poderia dizer para vocês, eu sei pela minha amiga Genesi, que Deus atende. Eu já vi cada milagre na vida dela, que às vezes eu falo para ela assim, você deve rezar por mim, porque Deus escuta tudo que você pede para Ele. Mas é bem interessante isso, é o dom, né? Tem pessoas que têm o dom de falar, tem pessoas que têm o dom de fazer uma oração para alguém se curar e a pessoa se cura.
E tem pessoa que tem o dom de tudo que pede a Deus, ele atende, tudo ele atende. Essa é ela. Se vocês que conhecem a Genesi, se quiserem alguma coisa que acham que é muito difícil de conseguir por si mesmo, pede a ela para rezar para você. Bom, eu sei que Jesus dá um grande exemplo de vida de oração para gente. Às vezes, muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para rezar, eu sou muito corrida. E o que a gente diria para quem diz que não tem tempo para parar e rezar? Que a gente só não tem tempo para aquilo que a gente não quer. E, na verdade, você não precisa ter tempo para rezar, você não precisa deixar de fazer o que você tem que fazer com as suas mãos, o seu trabalho, por causa da oração. A oração não ocupa espaço na nossa vida, porque você pode fazer uma oração mental, você pode fazer uma oração de reflexão, né? Você pode conversar mentalmente com Deus, conversa com Ele, o seu pensamento fala. Você faz uma oração de reflexão, você pode fazer uma oração de oferecimento. Me lembro de exemplo de Santa Zita, que tudo que pediam para ela fazer, por mais difícil que fosse, ela fazia por amor do meu Jesus. Ela dizia, por amor do meu Jesus. Então ela nunca reclamava dos trabalhos que davam para ela realizar, e por mais difícil que fosse, então ela aproveitava a oportunidade para oferecer como um sacrifício. A gente reza quando canta. Santo Agostinho também disse que quem canta reza 2 vezes. Mesmo não sendo o meu dom cantar, mas eu gosto muito de fazer as coisas cantando. Eu trabalho cantando. E então é tão bom porque quando você canta, né? Até tem um pensamento que eu gosto demais, faço que quem canta os males espanta. E olha que é verdade mesmo. Ontem nós contamos uma passagem da vida de Santa Cecília, que foi cantando que ela se manteve viva num lugar onde ela deveria morrer asfixiada. Então, a oração você pode fazer em forma de cântico também. Então, a gente está aprendendo com Jesus nesse evangelho de hoje a importância. E veja, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele não precisava se destacar, subir numa montanha para fazer oração. Ele fez isso para nos dar o exemplo. E é bem interessante que na Bíblia tem vários relatos que os homens gostavam de subir no monte para orar. Por que subir no monte para orar? Porque era a impressão que se tinha é que quando você subia no alto, você conseguia ficar mais próximo de Deus. Por isso que muitas pessoas usavam, até Jesus usou essa tática de subir para poder fazer oração, que é para ficar próximo de Deus. E até mesmo no primeiro século do cristianismo, muitos homens abandonavam tudo e subiam a montanha para viver como eremitas, exclusivamente só em oração e em contato com Deus. Na montanha, o Monte Carmelo. É verdade. E São Paulo foi o primeiro eremita, né? São Paulo também chegou a fazer isso por um tempo da vida dele, né? Certamente. Santo Antão, que também foi um eremita. São Simão Stock. Muitos faziam isso por causa da sensação, eu estou no alto, estou perto de Deus. Bom, se a gente lembrar, né, da Torre de Babel, qual era a intenção deles quando estavam fazendo a Torre de Babel? Era estar próximo de Deus. Bom, foi uma intenção errônea, porque eles achavam que se estivesse bem altos, teria muito poder igual a Deus. Aí foi onde que eles erraram. A torre desabou. A torre desabou. Mas o que é importante é a gente cultivar no nosso coração a importância de fazer oração. E a oração, ela deve de ser diária na nossa vida, porque é pela oração que a gente cresce na fé, no conhecimento com Deus. É pela oração que a gente adquire uma intimidade com Deus. E alimenta a nossa alma. É importante fazer oração.
Em tudo dai graças a Deus, diz São Paulo. Em tudo. Amém. Hoje até refletimos bastante outras coisas baseado nesse evangelho que acabamos de ler, onde Jesus, entre todos os discípulos que ele tinha, escolhe 12 para continuarem a sua missão. Esses 12 são chamados apóstolos, seguidores de Jesus. Diferente de discípulos, que são os alunos, esses 12 seguidores são aqueles que Jesus ia ensinar de uma maneira especial. Em particular, muitas vezes Jesus esclareceu muitas coisas para eles, porque eles continuariam a missão que Jesus estava começando. E fundar a igreja de Jesus. Então a gente aqui conhece bem cada um deles, foi um evangelho bom para a gente saber o nome de cada um, quem eles eram. Então a gente viu que no grupo de Jesus tinha 2 Tiagos, às vezes para diferenciar um Tiago do outro, um era chamado de Tiago o maior e o outro o menor. Tinha 2 Judas, um Judas Iscariotes, o traidor, e o Judas Tadeu. Pela tradição, eu já ouvi falar que Judas Tadeu era muito semelhante fisicamente com Jesus. Eu já vi, né, já lemos a vida dele muitos anos atrás, que contava isso, que muitas vezes ele foi confundido e que também sofreu bastante perseguição por essa semelhança física. Então aqui a gente sabe que o Simão, que Deus mudou o nome para Pedro de pedra, Cefas, que ele disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra fundamental. E antes de Jesus tomar essa decisão, subiu na montanha, passou a noite toda em oração. Então, toda vez que estivermos para tomar uma decisão muito grande na nossa vida, vamos a Deus primeiro. Vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus que nos guie para que essa decisão seja bem tomada. Até que Jesus teve, dessa vez, ele conseguiu escapar bem, né? Porque onde estava Jesus, tinha uma multidão atrás dele. Então ele conseguiu ir secretamente para a montanha, né? Eu acho que a noite era mais fácil, né, para ele escapar. Se esconder. Todo mundo dormindo. É verdade. Ele devia sair de fininho, né? Assim, eu vou sair porque ninguém deixava. Agora, é bem interessante no final desse evangelho que fala que quem tocava em Jesus saía uma força dele. E a gente sabe que aconteceu com aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Tocou em Jesus e Jesus falou, quem que me tocou? Saiu uma força de mim. E Pedro falou, Senhor, como tu quer saber quem te tocou? Todo mundo está te tocando? Aí ele falou, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Como podemos tocar Jesus hoje em dia? Pela oração. Pela oração e através do Espírito Santo. Pela oração, porque é importante. Se a gente não tem um hábito de fazer oração, a gente não vai ter assim, essa proximidade de Deus. Você não pode, né? Você pode até ter amigos que você gosta muito, ama no seu coração e você quase não fala com eles. Mas sempre você tem que estar lembrando dele de alguma maneira, mesmo que você não fale. Porque se você não lembrar mais do seu amigo, ele vai deixar de ser seu amigo. É verdade. Mas é assim, para a gente ter uma amizade com Deus, é importante ter um diálogo com Deus. Conversar com Ele, ir para o deserto, ir para a montanha. E como que eu vou hoje em dia para o deserto, para a montanha? É você entrar no seu quarto, é como Jesus falou, entra, fecha a porta. O quarto do seu coração. Exato. Ele não está mandando você se isolar e rezar sozinho, mas existe um momento que é só eu e Deus. Então, nesse momento, sim, eu vou rezar para eu desenvolver a minha oração, para adquirir o hábito de fazê-la, mas eu posso fazer oração em qualquer momento. Eu me lembro que quando eu trabalhava, fazia skincare, cuidado da pele de alguém,
a pessoa deitava, eu sempre estava fazendo uma oração. Eu gostava de fazer oração. Aí eu falava assim, o Senhor mandou essa pessoa aqui para me fazer um facial, então eu vou começar. Eu jogava, a princípio eu jogava até água benta, mas depois eu vi que poderia ser uma situação perigosa. Se eu jogasse água benta em alguém que tivesse com algum problema espiritual, poderia não ser uma boa experiência. Eu não pensei nisso, eu pensei que eu estaria fazendo bem. Aí depois eu parei, porque eu fiquei com receio por coisas que eu vi acontecendo. Mas o importante é que qualquer coisa, quando eu limpava a casa, eu limpava uma casa cantando, rezando, fazendo oração para aquela família, entendeu? Quando eu ia mostrar a casa, qualquer trabalho que eu fiz, cuidava de um doente, eu fazia oração por aquela pessoa. Então a gente vai praticando a oração com a boa ação. Exatamente. Oração e boa ação juntos, né? Sempre juntos. Sempre. É. Muito obrigado, então, né? É. Pela sua participação mais uma vez e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E pedimos ao Senhor, né, que cure todos os doentes e que o Senhor ajude todas as pessoas que precisam intensificar as suas orações e às vezes pensam que não podem porque não estão podendo parar, são muito ocupadas, que elas aprendam conosco nesse vídeo de hoje que é possível a gente intensificar a nossa oração em tudo aquilo que nós estamos fazendo. A gente costuma dizer que é oração com boa ação. Você faz junto, qualquer coisa que você faça, qualquer trabalho que você faça. Se você pinte uma casa, ofereça aquela pintura para Deus, faça com carinho, com prazer. Se você limpa uma casa, limpe com carinho, com prazer. Reze pela família. Você está trabalhando pela sua família. É assim que a gente vai adquirindo o hábito de ser uma pessoa de oração. Com certeza. A paz de Cristo e até amanhã. Então, a paz de Cristo para você, para nós, para o mundo inteiro. Tchau. Tchau. E terminamos então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.